aqui, a gente teve outra pergunta, né? Como ocorre a secreção do ácido clorídrico pelo estômago? Então, aquela figura anterior, né, que a gente acabou de discutir na outra pergunta, o estômago, ele... deixa eu limpar aqui. Então, o estômago... ele é uma porção mais dilatada do tubo digestivo, tá? E que serve como um armazenador temporário do alimento, que quando chega aqui é chamado de quimo. Ele serve como armazenador temporário justamente para poder sacolejar e digerir as partículas que foram né, que adentraram a essa sacola aqui e depois passarem para o tubo digestivo. Então, o principal componente do suco gástrico é o ácido clorídrico, que é secretado pelas células parietais, tá? Essas células aqui, elas são campeãs, gente, e elas secretam tanto ácido clorídrico, que é o HCl, né, quanto uma substância chamada fator intrínseco. Fator intrínseco é uma microglobulina, uma glicoproteína, vamos dizer assim, que ela é acoplada à vitamina B12 para ela poder ser absorvida no duodeno. Se você não tiver fator intrínseco, né, tanto secreção adequada como lesão das células por autoimunidade, né, tem gastrite autoimune, que ataca a célula produtora de fator intrínseco, que é a célula parietal. Então, você não vai ter esse fator intrínseco, vai ter um déficit de absorção de vitamina B12 e a gente não sabe por quê. Então, ofertar via oral não vai ser possível de repor. A gente vai ter que repor parenteral, seja endovenoso, seja por via intramuscular, porque você perdeu a superfície absortiva. Então, vamos concentrar aqui nessa célula para responder a pergunta do nosso seguidor. Então, essa célula parietal, né, ela é difusamente distribuída, mas especialmente aqui no fundo gástrico, e ela tem uns canais, né? Por exemplo, aqui, a água que tem dentro da célula, ela é dividida, ela sofre hidrólise e é dividida em hidrogênio e radical hidroxila, tá? O hidrogênio, ele tem que ser bombeado para fora da célula, porque senão ele torna o pH da célula muito ácido. Tudo que tem muito próton, muito H+, é muito ácido. Daí que dá o nome pH, tá? Então, esse hidrogênio ele tem que ser bombeado para fora, ativamente. Não pode ficar dentro da célula, senão cai o pH da célula. E a gente tem uma bomba que secreta esse hidrogênio para fora, que é chamada bomba hidrogênio-potássio, ATPase. Então, pega o potássio que está fora da célula e põe para dentro, e põe o hidrogênio que está dentro da célula para fora, tá? Então, ela gira. E o potássio, ele recircula, tá? Ele vai fazendo esse ciclo, ele serve apenas para fazer esse movimento de moinho, tá? Eu botei a seta ao contrário aqui. Deixa eu apagar. Então, esse movimento de moinho, como se fosse um moinho de água, é feita por essa bomba, e o potássio recircula, ele sai e volta. Ele entra e sai da célula, ele entra e sai da célula justamente para forçar o hidrogênio a sair. Então, o hidrogênio sai, o cloro, ele tem uns canais de cloro, que tá aqui é circulação, tá? Tá justaposta à célula. Então, o cloro sai do sangue, ele entra pela célula e ele tem os canais de cloro abertos. Então, a partir do momento que o hidrogênio ficou mais positiva aqui fora da célula, o cloro vai tentar correr atrás e negativar essa carga. Ou seja, o cloro passa facilmente através da célula porque é atraído por um gradiente, um volume de carga positiva aqui. E eles se juntando aqui fora, na luz do estômago, eles dão origem ao ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico é feito pela célula parietal, a partir da própria água dela, sob estímulo, sobre
ação dessa bomba aqui de hidrogênio, potássio, ATPase, que bombeia hidrogênio para fora e que força o cloro a sair da circulação e se juntar ao hidrogênio para fazer uma molécula eletroneutra. Tá? Então, o ácido clorídrico ele se forma assim. E essa célula exerce a sua ação sobre o comando da acetilcolina via nervo vago, que é o 10º par craniano, sistema nervoso autônomo. Então, se estiver estressado, você não tem acetilcolina, você tem adrenalina na circulação. A acetilcolina fica deficitária. Ela não consegue estimular a célula parietal a fazer todo esse movimento e a produzir ácido clorídrico. Então, se a gente tem uma hipersensibilidade gástrica por ocasião de um estresse, não é por aumento da concentração de ácido gástrico, é por redução da barreira protetora gástrica, que também responde à acetilcolina. Então, a gente vai ter aumento de produção de muco ou redução da produção de muco na decorrência do estímulo da acetilcolina. Se você estiver estressado, você não tem muco também. Não tem nem ácido e nem muco, mas você fica mais sensível à menor quantidade de ácido. E o que a gente trata comumente? A gente usa os bloqueadores dessa bomba. A gente usa os bloqueadores da bomba de hidrogênio potássio. A gente usa os antagonistas da bomba de hidrogênio, da bomba de prótons, que são omeprazol, entendeu? Que depois evoluiu para o pantoprazol, que depois evoluiu para o lansoprazol. Olha só, gente, para ver se faz sentido. Que depois evoluiu para o esomeprazol. Isso aqui é bom que a gente vai percebendo. E agora a gente está no vonoprazana. Então, o que significa isso? Tem outro mecanismo para a gente mexer dentro da célula parietal, que é a célula que secreta ácido clorídrico no estômago para aliviar os sintomas de gastrite. Não, só tem esse mecanismo. Então, a gente está usando mais do mesmo, tá? São drogas cada vez mais poderosas em bloquear essa bomba de hidrogênio e potássio, sendo que a gente consegue zerar a secreção ácida gástrica e com isso também a gente consegue piorar a digestibilidade do paciente sem, enfim, tratar a gastrite dele. A gastrite só vai piorando. Então, como o ambiente está desfavorável a uma célula normal, a primeira lei da natureza, gente, é a lei de que sobrevive não é o mais forte, sobrevive o que mais rapidamente se adapta. Então acompanha comigo. Se a gente pega um estômago que está frequentemente agredido por multifatores, não existe um agressor só, tá? Que imagine se eu bebo no sábado, bebi, lesionou imediatamente. Mas em 72 horas, o turnover celular, né, a recuperação automática da mucosa já ocorreu. Com ou sem droga, você já recuperou. Então, não precisa dos antagonistas de bomba de próton para poder recuperar uma mucosa. O problema é que, às vezes, antes da recuperação total, você já tomou um leite, você já comeu um glúten, entendeu? Você já está estressado. Então, você vai acumulando fatores que levam ao prejuízo do funcionamento normal dessa mucosa. Desse suco gástrico, ele fica com a qualidade alterada. Então, e as células sofrendo. E as células lá, você pega e faz endoscopia, é tudo leve, gastrite leve, infiltrado leve. Mas como é que eu sei que não é tão leve assim? Sabe por quê? Porque eu vou dosar determinadas coisas no sangue do paciente. Então eu vou fazer um exame de sangue que eu quero ver se existe na conta corrente, por exemplo, uma vitamina B12. Eu quero ver se existe na conta corrente do paciente um ferro. Né? Se existe um magnésio, será que existe? Eu vou pedir para dosar. Então eu peço o exame e o paciente vem com tudo isso baixo. Tudo baixo. Eu falei, gente, mas você está comendo carne? Tô. Você está comendo ovo? Tô. Você está comendo vegetais folhosos? Tô. E você não sente nada? Não.
mas eu sou obrigada a pedir uma endoscopia sua, porque se você está ingerindo, por que não está aparecendo aqui na conta corrente? É porque não está sendo absorvido. Então tem lesão de mucosa. Se tem lesão de mucosa, se a gente detecta e não valoriza ou maltrata, né, trata mal, a gente não tem uma eliminação da doença de base, a gente tem uma perpetuação da inflamação. E essas células morrendo sendo substituídas, o que vai acontecer? Elas vão usar a primeira lei da vida, que sobrevive o que mais rapidamente se adapta. Então essa célula gástrica, ela vai ficar assim, gente, minha mãe está no CTI, meu pai morreu hoje, meus primos morreram ontem, meu irmão morreu semana passada. Se eu não der um jeito, eu vou morrer também. Então o que ela faz? Ela se recodifica e muta para se adaptar ao ambiente hostil em que ela está. Porque se ela não fizer nada, ela vai morrer também. Porque a pessoa dona desse estômago não está entendendo que ela está fazendo muito mal às células que estão mantendo a sua capacidade, tentando manter a sua capacidade de digestibilidade e de absorção. Então essa célula vai mutar. Então de repente ela nasce cabeluda, ela nasce com 3 olhos, entendeu? Porque essa aqui desse jeito eu sobrevivo aqui. Aqui eu tô mais cascuda, eu tô mais resistente, eu começo a me defender do ambiente. Então essa célula mutada, que a gente leva a uma metaplasia, a mutação não é primária, tá? A mutação é secundária a tanta agressão. E essa metaplasia, faltou um azinho aqui, e a metaplasia, ela evolui para a neoplasia, tá? E outra coisa muito comum que a gente está tendo, antigamente era só o adenocarcinoma de estômago. Hoje a gente está tendo um tipo de linfoma que é um linfoma malte, tá? Esse linfoma aqui, que advém de agregados linfóides, ou seja, a agressão é tão grande e perpetuada da mucosa que a gente começa a ter agregados linfoplasmocitários. É um tipo de linfócito que vai agregando aqui e vai mutando a célula até que a gente tem uma resolução que aparece um tumor. Mas esse tumor a pessoa não deu azar e criou esse tumor, não. Esse tumor foi construído. Então, isso tudo eu estou falando porque a situação não está legal, né? A gente está vendo pessoas cada vez mais desamparadas em termos de sintomatologia, né? Tudo que eu faço não resolve, né, doutora? Não resolve. Eu continuo com aqueles sintomas ruins, aquele mal-estar de sempre. E ninguém toma providência ou ninguém consegue atingir. Então, isso aqui é ilustrando o que eu falei para vocês, olha lá, um estímulo do nervo vago, que é cerebral, que ele estimula todas essas células aqui, ó, a poder liberar esse suco. Então a gente tem várias células no estômago, tá? A gente tem a célula G, tem a célula D, tem a célula parietal, que eu falei agora há pouco, que secreta ácido clorídrico e fator intrínseco, e tem a célula principal que secreta essa proenzima, é uma pré-tesoura, ela não está afiada, é uma tesoura escolar. E aí com o próton, com o hidrogênio aqui, com o ambiente ácido, esse pepsinogênio fica afiado. Então ela vira a pepsina. Então a pepsina é a grande destruidora das ligações peptídicas das proteínas, tá? Então você vê que tudo isso daqui está sendo lesionado diante de uma gastrite crônica. Aguda a gente resolve, porque a aguda dói, né? Então você imagina ficar o tempo inteiro assim, gente, com esse mal-estar. Um dia você tolera, né? 2 já é difícil, 3 você não está aguentando mais. Agora você imagina você viver desse jeito, né? Você produz pouco, você é menos criativo, você não dorme adequadamente, você não consegue se exercitar e não consegue se alimentar adequadamente. Então, acaba que a gente refaz esse ciclo vicioso. E essa foi outra pergunta, né? Tenho gastrite há anos e não consigo me recuperar. Consegue, a célula consegue, mas
ela acabou de se recuperar, veio outra lesão. Aí acabou de se recuperar, foi tendo outra lesão. E às vezes o tempo de 72 horas já não é mais suficiente para recuperar de uma agressão acumulada, entendeu? Então eu preciso de mais tempo, eu preciso de 4 dias, 5 dias, e já vem outra lesão em cima, sem você saber. Por isso que você fica tão sensível e sempre avaliando o status emocional pela secreção da acetilcolina, porque senão não funciona o tubo digestivo sem acetilcolina.